diante das realidades, né, que a gente vive. Meu irmão e eu vamos refletindo, a gente vai partilhando e rezando, né, antes de cada live. E vem a necessidade da gente buscar, né, entender o foco, onde deve estar o foco da nossa vida, trazendo algumas palavras de Jesus que nos ajudam muito, né, a construir a nossa casa na rocha. Esse é o tema dessa live, né? Onde você tem construído a sua casa? Diante do chamado de Jesus, nós precisamos refletir sobre onde nós temos depositado as nossas esperanças, no que a gente tem acreditado, o que a gente tem obedecido, né? Porque dizer que ama a Deus é uma coisa, né? Mas quem ama a Deus segue os mandamentos, né? Então, também nesse processo, é importante ver o que tem guiado a nossa vida, que vozes nós temos ouvido, no meio de tanto erro, de tanta desordem, em alguns momentos até um certo caos, né? A vida de algumas pessoas está um verdadeiro caos, uma falta de acerto, né? Uma falta até de liberdade. Diante da falsa liberdade, as pessoas vão se aprisionando e vão vendo o edifício da sua vida ir ruindo, desmoronando. Então a gente tem que perceber um pouco mais sobre isso, refletir sobre isso, né? E ir tentando encontrar um norte para partilhar com os irmãos. Diante de tanto desencontro, diante de tanto desacerto, é importante a gente conversar sobre isso. E a palavra central, né, que nos inspira neste tema, está em Mateus 7, 24, né? Eu pego até o 29 aqui, porque tem uma parte interessante no final que nos ajuda a refletir também. Né? O Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo do 24 ao 29. É o próprio Jesus que vai falar isso aqui. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como os seus escribas. É importante a gente olhar essa palavra, né, com os olhos espirituais. Jesus ele vai falando aqui da importância da obediência aos seus ensinamentos. Porque Jesus é Deus, ele sabe que ele está, né, a sua missão também era anunciar o evangelho e entregar para a humanidade um itinerário de salvação. Quem segue esse itinerário de salvação edifica a sua casa na rocha, né? Tem uma espiritualidade mais firme, firmada na rocha que é Cristo. Né? E aí vem as contrariedades, né? Vem as dificuldades, vem os empecilhos, as lutas espirituais, e nós estamos passando por tantas. Mas diante dessa ventania, dessa tempestade, quem está firmado na rocha da doutrina de Cristo não cai, não vai ver o seu edifício ruir. Por outro lado, né, quem deposita todas as suas esperanças em falsos ídolos, no dinheiro, na fama,
na fortuna, né? Nos seus bens materiais, nos momentos de prazer, nas amizades, nas pessoas. Quem coloca toda a sua esperança em algo que não seja Deus, em algum momento, é certo, absolutamente certo, posso afirmar, que o seu edifício vai ruir, vai desmoronar. Pode ser logo agora, pode ser daqui a 5 anos, pode ser no fim da vida. Mas quem colocou a sua esperança em algo que não é Deus, certamente vai se decepcionar. Então é importante a gente já começar essa live fazendo um exame de consciência. Onde eu tenho colocado a minha esperança? O que eu tenho esperado a cada dia de manhã, quando eu acordo, né? Qual é o meu objetivo diário? O que me leva a levantar e a trabalhar e a fazer as coisas bem feitas? Nós precisamos aí já começar a fazer um exame de consciência. Vamos aprofundar mais à frente esse assunto. Mas eu queria também trazer aqui, né? Quando Jesus terminou o discurso, né? A multidão ficou ali, abismada, impressionada, né? Com a doutrina que ele passava. Ele falava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Veja que Jesus, ele vivia, falava, apresentava sinais. Ele não só anunciava, ele era o conteúdo do anúncio. Né? Então, a gente vê a firmeza dessa doutrina. É o próprio Jesus que vai anunciando e confirmando tudo. Por outro lado, né, os fariseus falavam tantas coisas e colocavam peso nas costas dos outros, mas não viviam o que falavam. Estavam edificando a sua casa na areia. Eram sepulcros caiados, né? Se escondiam numa aparência de uma espiritualidade bela só aos olhos, mas estavam cheios de podridão por dentro e não seguiam o que Deus queria do ser humano. Eles eram indóceis, na verdade, e quanta gente pode existir ainda hoje assim também, até dentro da igreja. Pode estar sustentando um alto grau na hierarquia dentro da igreja, mas se está com o coração apodrecido, se não segue a Deus, mas só está preocupado com a hierarquia, com um cargo eclesiástico. Veja que os fariseus, eles não saem do meio do povo, não. Né? É até complicado, né, meu irmão? Eu trago isso para a vivência da igreja, porque a gente vê uma teologia aí estranha que fica acusando, né? E sempre acusa muitos daqueles que querem rezar, que querem ser mais tradicionalistas, que querem falar dos mandamentos, de seguir os mandamentos como Jesus está pedindo. Né? E há uma linha teológica que começa a apontar, né, como os novos fariseus, muitos leigos que querem defender a palavra. Mas veja que o farisaísmo ele saiu de dentro do clero da época. Era daqueles que possuíam alto grau e se colocavam na porta do céu e fechavam a porta, né? Jesus até, né, ele denunciava isso, né? Vocês não entram e não deixam os outros entrarem por causa dessa doutrina falsa que estão apresentando. Então a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas que podem ocupar alguma hierarquia alta na igreja, mas estão falando contra o evangelho. O que importa é seguir o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Seguir os mandamentos, estar com a verdadeira igreja, proclamando a verdade, né? Sendo obediente ao Papa, aos cardeais, aos bispos, aos sacerdotes, sim, mas também rezando pela conversão de todos aqueles que estão na igreja, mas que estão edificando a sua casa na areia.